E no quadro Quem Vem Lá de hoje, a participação do querido irmão Joveni Cândido. Eu sempre quis ser maçom, mas as atividades aqui do mundo profano, eles sempre me ocuparam muito tempo. Ainda dizia o irmão Maurício um minuto atrás, as minhas jornadas sempre eram da ordem de 12 horas, 10 horas dia. Não havia muita possibilidade. Até que num determinado momento, isso é o grande arquiteto do universo, é Deus é que determina, chegou um momento em que eu poderia combinar, digamos assim, as atividades de maçom com as atividades do mundo profano, caso fora do mundo civil. Então eu me iniciei, a minha loja mãe, a minha loja simbólica é Aprendiz da Verdade, número 98, e eu me iniciei lá e, por incrível que pareça, eu sou o filho número 1 de Aprendiz da Verdade. Era uma loja recém-fundada e eu fui o primeiro iniciado aí. E aí eu percorri todas as etapas da carreira de maçom dos graus inferiores, 1, 2 e 3, até que chegou o momento, também aprazado, também isso orientado por Deus, em que o irmão Licínio me convidou então para ir para os graus superiores. A maçonaria tem uma divisão, até o grau 3, nós chamamos de maçons operativos ou maçons simbolistas, nós trabalhamos nos graus simbólicos, e do 4 ao 33, maçonaria filosófica, e o irmão Licínio, então, como grande inspetor-geral da ordem, ele me convidou para que eu ultrapassasse essa barreira do 3 para o 4. Desde então, eu percorri todos os graus da carreira maçônica, e hoje eu sou grande inspetor-geral da ordem, grau 33, trabalhando sempre com o irmão Licínio, com o irmão Maurício, e com outros grandes irmãos maçons. E uma coisa que eu posso garantir, afiançar, é que desde o momento em que eu entrei para a maçonaria, eu aprendi muito, me tornei uma pessoa muito melhor do que eu era anteriormente, e confesso com toda honestidade de alma e de espírito, eu tornei-me um homem bem melhor depois que tornei-me um maçom. Foi exatamente nesse tempo em que eu fui entrar, então, passei então para trabalhar a partir do grau 4 com o irmão Licínio. O irmão Licínio era o grande líder nosso e foi com ele que eu prossegui até o grau 33, trabalhando junto com ele em todas as lojas que compõem os graus filosóficos, não é? E são várias lojas que compõem os graus filosóficos, até que se chega ao consistório, que é a loja de nível mais alto, onde se reúnem os maçons de um determinado grau até chegar ao topo do grau 33, sempre com o irmão Licínio. Quando eu fui ser graduado no grau 33 no Rio de Janeiro, nós fomos juntos, e lá no Rio de Janeiro foi que eu recebi o meu grau 33. Naquela época era assim que se procedia. Hoje é possível você receber o grau 33 e outros graus elevados também, aqui em Goiânia, graças à atividade do irmão Licínio, que fez com que a cidade de Goiânia tornasse assim um epicentro da maçonaria brasileira e universal. Sangue, suor e lágrimas desse homem fantástico que é Licínio Leal Barbosa. Ele e o irmão Maurício carregaram nos ombros o peso da construção daquele tempo. Todo mundo colaborou de alguma forma, todo mundo colaborava de alguma forma, mas de uma maneira tão ínfima, tão pequena as colaborações, que era necessária a somatória de todas as ajudas para tornar possível a construção desse monumento que aí está. O espírito do Licínio estará lá grudado em cada tijolo, em cada pedra, em cada móvel, em cada cortina daquele palácio, porque foi obra dele, inteiramente dele, força dele, espírito dele. Foi graças àquela garra nordestina, espírito inquebrantável do Licínio, é que o Palácio Mário Behring foi construído. Razão pela qual eu acho que homenagear Mário Behring é uma coisa bastante interessante, afinal de contas, é uma das pessoas importantes da maçonaria brasileira. Depois de Dom Pedro I, depois de José Bonifácio, depois de todos os grandes maçons brasileiros, o Duque de Caxias, o Marquês do Herval, e assim, vários outros homens da história do Brasil, Mário Behring também foi um desses capitães da maçonaria.
Mas eu tenho para mim que o Palácio Maçônico não precisava de homenagear mais uma vez o Mário Behring, que já tem outras homenagens pelo Brasil afora. E nem goiano ele era. Parece que nunca esteve aqui, eu não me lembro se ele esteve aqui. Mas o palácio deveria chamar-se sim Palácio Glicínio Leal Barbosa. Participei algumas vezes com um pequeno trabalho, tá? Mas ajudei um pouquinho também, não muito, para a construção do Mário Behring. E conheço toda a história do Mário Behring, cada móvel que foi colocado lá, cada sorteio, cada rifa que se fazia, cada ajuda que se dava. Assisti, acompanhei e lembro da garra, da fibra do irmão Glicínio Leal Barbosa e do Maurício também, o Maurício Ferreira Lopes. Foram 2 leões que trabalhavam lá e o Maurício até hoje está aí, graças a Deus, trabalhando e produzindo muito, tá, em obra da maçonaria. Mas me lembro de cada detalhe, de cada coisa que aconteceu na construção daquela obra. Irmãos nossos faziam essa concessão de vender o veículo por um preço bem baixinho, e nós fazíamos então rifas, fazíamos bingo, e isso era vendido. Eu me lembro bem que o último carro, eu não sei onde é que o Glicínio arranjou aquele calhambeque, era um pobre coitado de um Ford desses pequenininhos, como é que era o nome daquele Fordinho que era fabricado no Brasil? Corcel, um Ford Corcel, que já não tinha mais nem como andar. Não sei como é que o Glicínio conseguiu arranjar aquele carro tão feio, tão mal ajambrado, mas foi, se não me falha a memória, o derradeiro carro que foi rifado e foi vendido. E quem ganhou levou o carro e ajudou muito na construção do Palácio Mário Behring. Eu não sei aonde foi que o Glicínio arrumou aquele calhambeque, mas foi assim que aconteceu. E o carro, todos os bilhetes foram vendidos. Os irmãos perguntavam: Diacho, o que eu vou fazer com esse carro se eu ganhar? Bom, vai ficar com ele para você, né? Porque o carrinho era bem surradinho mesmo. O carrinho estava bem cansado. Mas foi vendido e, graças a Deus, ajudou muito na construção do palácio. Eu me lembro bem, na colação do grau 33, um momento emocionante que foi, porque eu chegava ao topo da maçonaria, chegava ao máximo, daí o que deveria fazer era simplesmente estudar e preparar-me, porque a cada grau que você alcança, você tem que se preparar, estudar, e a maçonaria é um perpétuo aprendizado, é uma escola eterna, onde você vai todos os dias aprender alguma coisa nova, conhecer alguma coisa nova. Algum irmão mais avançado, assim, no estudo da maçonaria poderá auxiliar, e é isso que um faz com o outro. Ele dá lições, ensinar aos outros irmãos que vêm em níveis inferiores, às vezes até do mesmo nível, mas não com tanto conhecimento. Então, para mim, aquele momento foi um momento notável. Outro momento notável também foi quando eu colei o grau 18, que para mim foi extremamente importante. Emocionante, o grau 18, mas não há nada igual ao momento em que nós chamamos isso, ver a luz, quando você entra no grau 1, entra como aprendiz. Quando você vê luz, é uma cena absolutamente notável, e dificilmente alguém deixará de chorar, como eu chorei, quando você é recebido pelos seus irmãos, numa cena absolutamente notável, e quando você percebe claramente que você acabou de, digamos assim, de renascer. Você acabou de renascer. E, claro, muitos irmãos não sentem isso. Há irmãos que simplesmente recebem os graus de uma maneira assim um pouco impermeável, diria eu, impermeável aos sentimentos de cada grau. Mas, na verdade, eu senti e tenho muita alegria, muita honra de dizer que para mim foi um enorme choque. E ali foi como se eu fosse virar uma esquina da minha vida. Eu ia indo numa certa direção, de repente a luz veio, eu consegui ver a luz, e daí eu fui caminhar em outras rotas, em outros caminhos, seguindo outros princípios, outras normas. E é por isso que eu digo que eu me tornei uma pessoa muito melhor depois que eu me tornei maçom. Agora, eu gostaria muito de, saindo da órbita da maçonaria,
Porque não adianta você ser maçom e ficar embutido dentro da maçonaria. Você entra na maçonaria, muitas vezes a maçonaria não entra em você, são muitos os irmãos que são impermeáveis, é a palavra que eu usei, vou repetir, a doutrina maçônica, e não aplicam isso na vida prática. O importante não é você ser maçom dentro de 4 paredes de um templo. O importante não é você ter uma série de graus, de comendas, de medalhas. Isso não é importante. O importante é ter aplicação, e aí é que eu acho que foi importante para mim, é a aplicação dos princípios maçônicos na vida prática, no dia a dia. Na sua família, com sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho, na sua fazenda, na sua fábrica, no seu escritório, é a aplicação da doutrina maçônica na vida prática. E isso é efetivamente o que é importante. Não é preciso que você seja iniciado. Se você recebe do grau as instruções, você pode aplicá-las, aplicar essas instruções na sua vida prática, na sua vida diária. Quando você aplicou isso na vida prática, isso me tornou um homem muito melhor, um homem muito mais útil à sociedade do que, na verdade, eu era anteriormente a isso. Talvez eu fosse um bom professor, sim, talvez era. Talvez eu fosse um bom cidadão, talvez sim. Eu era um bom pai de família, talvez fosse. Mas eu me tornei bem melhor depois que eu me tornei maçom. E é exatamente nisso é que eu quero me agarrar. Dizer que a maçonaria me fez muito bem. E se existe uma pessoa que me ajudou muito, me pegou na mão e me orientou muito, foi Licínio Leal Barbosa. Quem vem lá